Quem está de volta aqui no Aragá é a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Rita, bem-vinda. Boa noite para você. Rita, quero começar te perguntando o que você achou do IBCBR. É um sinal claro de desaceleração, mas ainda assim a economia ter conseguido crescer 2,5% com a maior taxa de juros real do mundo também surpreende, né? Boa noite, bem-vinda novamente. Boa noite, Thaís. Você bem chamou a atenção aí. A gente tem que bater palma com força para o setor agropecuário, né? Que aí nós estamos falando do setor agropecuário mesmo, que é da porteira para dentro, com super safra e etc. E como você lembrou, o IBCBR, ele é um pouco mais restrito, ele é um primo primeiro do PIB, só que o Banco Central ele tem que colocar o termômetro na atividade econômica, porque ela faz parte, né, a parte crucial na sua decisão de política monetária. Então, o Banco Central, geralmente a cada 45 dias, ele divulga o comportamento mensal da atividade econômica. E o PIB não, o PIB é a cada 3 meses, né? Hoje é dia 19 de fevereiro, nós estamos conhecendo a atividade econômica medida pelo IBCBR fechado em 2025 e nós só conheceremos o PIB no dia 3 de março. Então, isso é muito importante para que a gente realmente tenha uma prévia daquilo que pode ser o PIB. Repetindo, o IBCBR é mais restrito e o PIB consolida mais as informações sobre a atividade econômica. Mas o agro brilhou e o IBCBR, quando ele faz essa medida, ele exclui o agro, se com a exclusão do agro, essa queda de 0,2 em dezembro teria sido de 0,3 e esperava-se uma queda maior, de 0,5%, mas não aconteceu exatamente pela boa performance da agropecuária. E no acumulado de 2025, esse crescimento de 2,5%, que já foi divulgado hoje, fez com que a maioria dos economistas, dos bancos principalmente, já soltassem um relatório cravando um PIB de 2,3% para 2025, sendo que até a última divulgação da projeção do PIB de 25 pelo Boletim Focus, a gente tinha um número ali em torno de 2,2%. E o próprio Ministério da Fazenda já está esperando também um crescimento um pouco maior do PIB de 2,3%. E a indústria é que deu uma patinada, né? A indústria deu uma patinada porque ela teve um desempenho negativo por 3 trimestres, na comparação trimestral, usando o IBCBR, ela teve um desempenho negativo por 3 trimestres consecutivos. O setor de serviços, com essa desaceleração, ele pode, né, ajudar a calibragem do galípolo lá na próxima reunião do Comitê de Política Monetária de março. O setor de serviços desacelerou 0,3% em dezembro, né, na passagem de novembro para dezembro, mas mesmo assim apresentou uma performance positiva de 2,1%. Mas eu queria, Thaís, chamar todo mundo para uma reflexão. Quando a gente mede a atividade econômica, nós estamos medindo produção, prosperidade, né? O PIB, o IBCBR, eles estão medindo aí a soma de bens e serviços produzidos numa economia num determinado período de tempo. E para que isso aconteça, é necessário trabalho. Então nós estamos em meio a uma votação, né, acelerada em ano eleitoral do fim da escala 6x1, sendo que eu acho que as classes produtoras não estão sendo bem ouvidas. Me chamou muita atenção o estudo da Federação do Comércio, mostrando que se não houver uma recomposição aí salarial, algumas atividades se tornarão inviáveis. Por quê? Lá na ponta final, as empresas vão ter que arcar com um aumento de custo de 22%. Então, várias atividades poderão, inclusive, fechar. Então, nós podemos ter desemprego e inflação. Então, eu acho que, como é ano eleitoral, é claro, se todo mundo for entrevistado e fizer uma pesquisa, você quer trabalhar menos? A resposta é sim. Mas nós temos condições, hoje no Brasil, de trabalharmos menos e quais os setores e como esses setores serão afetados.
Então eu acho que apesar do ano eleitoral, dessa vontade de agradar eleitores, a gente tem que pensar no país e de uma flexibilização nas relações trabalhistas, mas com muita consciência, porque podemos não ter PIB e podemos não ter um PIB tão forte, né, no ano que vem, e podemos ter desemprego. E o pior dos mundos, inflação, com esse aumento de custo em determinadas atividades, principalmente aquelas ligadas ao setor de serviços, ao comércio. Tem uma mudança importante acontecendo no mundo do trabalho, né? Ninguém ignora isso, né, Rita? É uma demanda mundial, né, de uma redução da escala. Eu acho que o mundo pós-pandemia provoca isso, a tecnologia provoca isso. Mas eu tenho um amigo economista, sabe, Rita, que me diz o seguinte: uma coisa é você ter um problema e ser um país rico, desenvolvido. A outra coisa é você ter o mesmo problema, ou o mesmo desafio, ou o mesmo desejo de ser um país pobre. Então, nós temos que criar condições para fazer a transição para um mundo melhor, sim, mas sem precisar andar para trás para fazer, para promover essa modernização. Agora, Rita, um passarinho me contou que você ficou aí roendo as unhas para falar um bocadinho de penduricalho. Eu tenho pouquinho tempo, mas a gente tratou bastante desse tema aqui na abertura do Hora H, né? E chamando a atenção para essa coisa absurda que acontece no Brasil, e Flávio Dino, de alguma forma, tentando colocar ali mais balizas. Pois é, Thaís, nós ainda temos que pagar isso, né? O setor privado tem que pagar os penduricalhos. Então, será que com esse aviso, com esse alerta da Economist, com o Armínio Fraga dizendo que nós estamos indo para o caos, né? Com esse acúmulo de penduricalhos nas castas ou nas elites dos três poderes. Então, o Brasil, volta a falar aí no 6x1 e volta a elogiar, por exemplo, o agronegócio, que conseguiu crescer com aumento de produtividade. A vaca, o porco, a galinha, eles não têm hora para eles não param, não. A atividade do agro, ela é constante e houve um crescimento com aumento de produtividade e não com aumento, fala, não, eu quero mais direitos e menos deveres. A gente tem que equilibrar tudo. Existe um setor público super inchado que tira recursos demais do setor privado para carregar esse Estado. E esses penduricalhos estão aí, já não dá mais para aguentar. Ainda bem que o presidente Lula vetou partes deles, o Flávio Dino está apontando aí. Então vamos conversar, isso tudo está dentro da mesma cesta. E essa cesta está no custo Brasil, na falta de produtividade, na falta de investimento em educação de qualidade. É muita coisa que a gente tem que tratar antes de pensar que é só falar, não, eu quero trabalhar menos. Enquanto isso, por exemplo, na China, no México, na Coreia, a escala de trabalho é em torno de 40, 44 horas. Na China tem a 9, 9, meia. Você trabalha de 9 às 21 horas, 6 dias por semana. E o que a China está entregando? Prosperidade, inclusão na classe média. Então, não é assim não. A gente tem que ir com muita calma nessa hora. Eu acho que o IA, a tecnologia, eles vieram para ajudar a tarefa do trabalho ser menos árdua. Mas o Brasil é um país pobre e nós temos também que resolver as castas dos três poderes que nós sustentamos antes de tratarmos aí dessa escala. Aí assim até poderemos falar com mais tranquilidade, né? Porque é menos dinheiro da iniciativa privada para sustentar a máquina. Rita Mundim, pronto. Agora diminuiu aí a coceira de falar dos penduricalhos que o Rafael Serra que me contou. Ah, Rita queria falar dos penduricalhos. Agradeço o Rafael, que eu estava doida para falar. Pronto, você manda aqui no Hora H, minha querida. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite.